Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Diário de Narrador, bem-vindo você aí, torcedor do Corinthians, secador do Corinthians, torcedor do América. Estou gravando esse vídeo numa quarta-feira à noite, pós-rodada de Copa do Brasil. Para você que não me conhece, sou Marcelo Duó, narrador esportivo. Esse é o meu canal no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações sempre depois dos jogos que a gente transmite. Tem um vídeo especial aqui para você, para a gente trocar ideia sobre o que ficou do jogo, o que eu vi do jogo que eu transmiti. Acabei de trabalhar aqui em Corinthians 0, América Mineiro 1, na Arena, na Neoquímica Arena, e o Corinthians perdeu o jogo na Copa do Brasil, que eu costumo brincar que é a Copa do Capeta, porque apronta sempre surpresas para muita gente. Mas para muitos torcedores, não foi uma surpresa o que aconteceu na Neoquímica Arena, não. Se você for acompanhar o jogo depois, você vai perceber que o América mostrou uma qualidade de vice-líder da Série B, que o Corinthians, 13º colocado da Série A, não conseguiu apresentar. O time do Corinthians fez um bom primeiro tempo, com principalmente os ponteiros, mais o Everaldo do lado esquerdo, mais perigoso, com o Casares atuando bem por ali também, na direita o Fagner projetando muito, uma ideia meio esquisita do Mancini de colocar o Matheus Vital ali para circular como um falso 9, né? Uma condição que talvez ele não tenha sabido se adaptar, não tenha conseguido executar tão bem. Mas o Corinthians pressionou, teve oportunidades, não teve aí uma grande defesa do goleiro do América, do Matheus, né? Mas o Corinthians estava lá, presente no campo de ataque. O América se segurou, foi para o intervalo e voltou muito melhor. O Corinthians meio que arriou no segundo tempo, né? O time não conseguiu jogar, Everaldo muito mal, Matheus Vital muito mal. Do lado esquerdo o Piton defensivamente muito bem, mas apanhando muito pouco. O Ederson, uma tragédia. O primeiro tempo dele já tinha sido ruim, o segundo tempo foi pior ainda, não conseguia acertar um passe de 1 metro, 2 metros, perdendo bolas bobas, mostrando uma certa falta de foco. E essa é uma coisa importante de dizer, porque o Corinthians, historicamente, né, nos seus times, muitas vezes não tem a melhor equipe, mas por ter mais foco, por ter mais determinação, mais pegada, né, essa firmeza de presença em campo, o Corinthians muitas vezes arrancou, e vinha fazendo isso até no Campeonato Brasileiro, arrancando vitórias meio a fórceps dos seus adversários. Hoje não conseguiu fazer isso. O América fez 2 mudanças no segundo tempo, o Corinthians também mexeu, mas as mudanças que o Corinthians fez não surtiram muito efeito. Bozelli acabou entrando, Léo Natel acabou entrando pela direita, os dois mal conseguiram se organizar em campo. O Léo Natel até levou um certo perigo. Depois o Piton amarelado saiu para o Sid Clay entrar. E com 2 simples mudanças, o Lisca doido. Olha só como o futebol traz situações pitorescas, né? O time do Corinthians chegou a pensar em contratá-lo, ou pelo menos circulou essa informação por aí, que o Lisca doido poderia ser o contratado. E com 2 mudanças, o Lisca doido venceu o jogo, colocando o Marcelo Toscano e o Neto Berola. E essa panelinha do banco, como a gente costuma dizer no voleibol, foi suficiente para, numa jogada, a partir de um erro de uma reposição do Cássio, de um erro de posicionamento do Sid Clay e dos zagueiros do Corinthians, incluindo o próprio Fagner, que fechou mal, Marcelo Toscano chegou na área e conseguiu fazer o gol de uma merecida vitória, porque nos minutos anteriores a esse gol, que foi já no finalzinho, aos 40 e tantos do segundo tempo, quase 45, o América vinha em contra-ataques, pressionando o Corinthians, empurrando o Corinthians para trás, com mais organização, com trabalho coletivo e com foco, sabendo exatamente o que tinha que fazer no jogo. A impressão que me pareceu, transmitindo a partida, é que o América entrou em campo para tentar empatar, né, para tentar ver o que o Corinthians poderia produzir e, se fosse possível, fazer aquele a mais, aquele tempero a mais para levar uma vitória para o segundo jogo. E o América conseguiu isso. Um resultado enorme, conquistado no tutano do técnico e no trabalho coletivo de um time que sabe o que quer. O América que já apresenta esse futebol de qualidade na Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente também acompanha transmitindo para o exterior. Dos times grandes que estão lá na ponta, no G4 da segunda divisão do futebol brasileiro, o América é o vice-líder com futebol. O time do Cuiabá joga, é constante, tem caído, mas tem um futebol constante. A Chapecoense, que é a líder da Série B, tem um futebol constante, mas futebol mais agradável de ver, que traz um pouco mais de alegria e disposição para jogar, é o do América. E ele trouxe isso para o Corinthians, para a casa do Corinthians.
E o Corinthians apresentou na Neoquímica Arena aquilo que está acostumado a apresentar no Campeonato Brasileiro. Um futebol de Série B. O corintiano precisa se preocupar mesmo, porque o time não está bem fisicamente, emocionalmente, e não tem organização. É um começo de um trabalho de emergência do Wagner Mancini e conta com jogadores que estão numa fase das piores. Cássio é um deles, Fagner é um deles, Sid Clay a gente não precisa falar, tanto que está no banco, mas Ederson é outro deles. E o Everaldo tem essa disposição, tem essa vontade de servir, que é tão importante, né? Mas ele precisa de um coletivo, de um sistema perto dele, para que ele possa aparecer. Não dá para o Corinthians contar toda vez com os gols do Everaldo, como aconteceu em São Januário na quarta-feira passada. Depender disso é muito pouco, é brigar para não cair. Obrigado, até a próxima. Siga o nosso canal, curta aí se você gostou desse vídeo, se você concorda com o raciocínio, aperte aí o joinha. Também pode comentar, deixar sua ideia aqui também, que a gente sempre responde, tá bom? Até a próxima.